Então é isso aí. Começando aqui a gravar a nossa transmissão aqui da nossa mesa redonda de número 4, atividade número 4, primeira mesa redonda da nossa Festa Hobbit 2020, totalmente online, totalmente conectada, né, nesses tempos de pandemia, nesses tempos nesse novo plano arquitetado por Sauron, né? Então, tentamos nos unirmos, os povos livres aqui se unem da maneira que podem. Então estamos todos juntos aqui nessa mesa 4, nessa mesa redonda que eu arbitrariamente intitulei de A Memória Tolkien. E temos aqui, né, dois amigos, duas pessoas fantásticas que são, de fato, a memória Tolkien, né, dessa época que nós vivemos e de outras épocas que nós rememoraremos também aqui hoje. Estamos aqui com o Franz Brenner e com a Cris Casagrande. Se vocês puderem falar um pouquinho também aí, né, da apresentação de vocês aí, por favor. Por favor, Cris. Oi, pessoal. É um grande prazer estar aqui. E, na verdade, eu vim mais para um bate-papo, Franz. Eu não preparei nenhum PowerPoint, nada, mas para uma Franz não, Eric. Mas para uma conversa, eu considero muito mais o Franz como uma memória mesmo de Tolkien no Brasil, embora ele esteja no Chile agora, do que eu. E é isso. É uma dama élfica, né? Mas é uma delícia participar desse encontro e de falar sobre memória junto com o Eric, né? Porque memória e Eric é uma coisa que... Eu também não preparei nada, tô com a memória. Tô com boa memória, né, Fran? A única coisa que eu trouxe para os saudosistas foi isso aqui, ó, que eu encontrei no meio dos meus livros aqui. Meu Deus, olha isso. Um flyer do lançamento do Silmarillion de 1999. Nossa! Começamos bem. Podemos começar com esse relato, né? hein, Fran? Começamos bem. Inclusive, ó, só para as pessoas ficarem... Olha que legal, vamos ver se dá para ver. Olha isso, gente, que fantástico. Amei. Muito bom, muito bom. Bons tempos em que Caramba. podíamos nos reunir presencialmente. Gente, para quem está chegando agora aqui, que não conhece essas duas figuras, né, históricas, memoráveis da comunidade Tolkien no Brasil, né, Franz Brenner, a memória viva de Tolkien no Brasil, né, o cara que presenciou da criação da canção do mundo, né, da comunidade Tolkien no Brasil aos dias de hoje, e não só uma pessoa que presenciou tudo isso, que participou ativamente de tudo isso, mas um amor de pessoa também, né? Então, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de poder, né, chamar de amigo, assim. Né? Então, assim, obrigado mesmo, Franz, por estar aqui. E, né, a nossa outra convidada da mesa aqui de hoje, da nossa Festa Hobbit, nessa mesa aqui de memória, é a Cris, a Cristina Casagrande, que vocês conhecem do portal A Tolkienista, né? Agora também com o canal de YouTube, e que não só é essa pessoa maravilhosamente élfica, né? Mas é uma pessoa que vocês conhecem pelo trabalho acadêmico seríssimo que ela faz, com um livro que ela já publicou, inclusive, sobre a pesquisa dela sobre a amizade em O Senhor dos Anéis, mas também, né, por ser este norte acadêmico que a gente tem hoje aqui no Brasil, né, de várias formas e vários níveis. Obrigado, Cris, por estar aqui. Eu que agradeço. Essa experiência com a gente aqui. Né? Então, galera, se vocês tiverem dúvida, como eu falei, o chat está aqui para isso, não tem problema. E eu estou coordenando aqui quem entra, quem sai, quem faz o quê, puxa e tudo mais. Tá? E aí, eu ia começar, segurando essa ideia aqui, eu ia começar o nosso bate-papo com a ideia de que, assim, quando vocês, primeira vez que encontraram Tolkien, aquela coisa assim, para tentar dar uma rememoração antiga, mas à luz de novos acontecimentos desse chat, né, quando o Franz trouxe essa preciosidade arqueológica aí, né, vamos começar então por isso. Então, vamos começar então
Franz, dá uma palhinha aí pra gente aí. O que é isso aí? O que foi esse evento aí? E que momento foi esse aí? Bom, só para quem não viu, de novo, é um flyer da editora Martins Fontes, de 1999. Aqui dentro ele está escrito assim: lançamento especial, o Silmarillion de J.R.R. Tolkien, Ronald Kirmes. E dentro traz o tema, né? Tolkien, uma vida escrevendo o Silmarillion. Né? A palestra ela era originalmente em dezembro de 99, mas ela foi adiada para janeiro de 2000. Não sei por que razão, não me recordo, mas eu me lembro que foi lá no auditório, aliás, não foi nem no auditório, foi no primeiro andar mesmo da Livraria Martins Fontes ali da Paulista. Que aí foi acho que a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer mais pessoas presencialmente que conheciam a obra. Foi uma coisa fantástica. E poder ouvir o Ronald falando é sempre uma alegria. Nossa, mas que legal, desculpa intervir, mas como é que foi, assim, foi antes dos filmes, né, então você, assim, nem sabia direito quem era o Ronald, né? E o Silmarillion que foi traduzido para a Valdeia, né, quem traduziu nem foi o Ronald, né, porque ele tinha traduzido só a biografia, eu imagino. Sim, eu conhecia das letrinhas miúdas do Senhor dos Anéis e da biografia, né? Não conhecia, ele conhecia, é consultor, né? Conhecia ele como membro do grupo linguístico Quendi. Não tinha ideia de quem era o Ronald na época. Mas acho que esse evento foi interessante para poder ver como havia outras formas de vida que conheciam Tolkien também. Né? Para mim, o Tolkien era acessível apenas pelas editoras, das edições o Silmarillion, na verdade. Era só acessível pela Europa América, né? Na época eu não falava uma gota de inglês, então tinha a edição da Europa América e era isso. No Brasil só tinha O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Pegando esse gancho aí, Franz, como é que foi então esse contato com essa comunidade Tolkien nessa época dos anos 90 e tal, assim, para você, assim? Foi fantástico, né? Poder conhecer a Toca, acho que foi a Toca São Paulo, que estava em peso ali naquele dia. Conhecer, inclusive, pessoas que até hoje são amigas, que nunca mais deixaram de ser, mas que por um longo hiato eu deixei de conviver, porque morava em cidade não muito distante, mas eu era pequeno, né? 90, eu tinha o quê? 2000, quer dizer, eu tinha, não sei, 18, 17. 17 anos, Então, a minha vida era mais escola, jogar bola, ler livro, mas a comunidade mesmo só passou a ser uma parte mais presente na minha vida depois que eu me mudei para São Paulo, mas aí eu já tinha mais de 20 anos. Né? Então, 25 anos, mais ou menos. Mas foi uma coisa assim... Eu sou Bernardo, Mas para mim não era fácil, uma questão do dia a dia ir para São Paulo. Não era uma coisa assim muito habitual. Para quem é do Rio, tipo, São Bernardo é tipo Niterói, tá, gente? Ah, tá. Um pouco exagerando. Obrigado por contextualizar pra gente, né? Traduzir no carioquês. Quer ver que ele tá no Chile, né? Tô agora. É verdade, verdade. Mas hoje em dia é mais fácil se comunicar que naquela época, né? Sim. Uhum. Eu conhecia a Toca só pelo site que tinha na internet e só, mas a questão de conhecer pessoas e trocar ideias e conviver com pessoas assim foi a comunidade virtual era diferente naquela época, né, e tal. E aí queria até puxar para Cris também. Cris, você encontrou pela primeira vez a comunidade Tolkien de que maneira? Acho que nunca te perguntei isso, inclusive. Olha, eu tenho uma memória muito ruim com datas, muito, muito ruim. Mas eu lembro que eu era adolescente e o meu primeiro contato com Tolkien foi contado mesmo, não lido. Então eu fazia todas as férias, durante a minha adolescência inteira, passava as férias de janeiro ou julho, pelo menos uma semana só, né, em cada férias. Numa comunidade com necessidades, né, uma comunidade aí
com menor renda, não é menas, olha só, eu não falo menos não, viu, gente? Porque vamos Porque lembrar, eu tava Cris escolhendo as palavras, de né? letras, né? Pobre também pode parecer pejorativo, né? Com menor renda e tal. E aí fazia um trabalho social. Então vinha meninas de várias escolas que ia comigo então cuidar de alguns setores. Era muito engraçado porque não sei porquê, eu sempre ficava no setor de adaptação de roteiro do teatro para apresentar para as crianças. Não sei porque achavam que isso parecia comigo, não é mesmo? Então, eu gostava muito. E, enfim, e tinha uma menina que ela era artista circense, adolescente, mas ela trabalhava no circo. E ela era apaixonada pelo Hobbit. Então, assim, um dos meus primeiros contatos com o Tolkien foi através do lúdico, sabe? Ela contava o Hobbit numa rodinha para todo mundo ouvir, com uma entonação, com uma empolgação, assim, uma paixão nos olhos. Então, eu conheci o Hobbit contado e não lido, numa primeira vez. E nesse mesmo ambiente, que eu fazia parte de um grupo de formação católica, né? Não era nessa época em que a gente passava as férias, mas era por meio desse grupo que eu ia fazer esses projetos sociais. Mas eu também tinha palestras com o sacerdote, né, nesse ambiente, semanalmente. E ele era um historiador espanhol, e ele lia muito. E ele sabia que eu queria fazer jornalismo, eu ainda era adolescente. Ele, jornalista, tem que saber ler, Cris. Ler. Era muito legal. Tem que ler, Cris, tem que ler muito para se tarde, lá. E ele era apaixonado por Tolkien e o Senhor dos Anéis. Então, eu tenho essas duas referências que eu não lembro quem falou primeiro, né? Porque eu tenho muita confusão com datas. Agora eu vou ficar mais atenta para essas questões. E então tem essa questão religiosa, cultural e essa questão mais lúdica ou artística, né? Dessa amiga. Esse foi o meu primeiro contato com Tolkien mesmo. Mas eu fui ler na época dos filmes. Só para pegar, e eu li primeiro O Senhor dos Anéis, né? Depois eu li o Hobbit e depois o Silmarillion. Na verdade, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu li o Silmarillion mais ou menos ao mesmo tempo que o Hobbit. Porque assim? eu fiquei assim, né? Aí chegou uma hora que eu demorei muito, né? Eu peguei, retomei o Senhor dos Anéis, mas quando eu ainda leio, eu falei assim, gente, eu preciso ler tudo, qual que eu começo primeiro? Aí eu falei, vou pegar o Hobbit, que é mais fácil. Ai, mas que vontade de ler o Silmarillion. Então, na metade do Hobbit, eu comecei a ler junto o Silmarillion. Foi uma coisa muito estranha. Então, foi isso, gente. Uma linguagem totalmente diferente, né? Imagina pra você... Completamente. Mas você sabe que eu me surpreendi duplamente, porque eu achei o Hobbit não tão simples assim como todo mundo falava. E o Silmarillion não tão complicado assim como todo mundo falava. Mas, gente, eu tô entendendo, tá ótimo. Você fez uma média. Sim. Por que todo mundo fez aquele... Eu acho que é expectativa, né? Você fala, é um livrinho infantil, é muito... Às vezes a pessoa fala porque ela quer... Ou ela está convencida daquilo mesmo, ou ela quer se mostrar. Ah, não, mas o Hobbit é uma leitura muito mais fácil e não sei o quê, então ela meio que despreza. Não que seja difícil, não é difícil, mas já tem todo aquele detalhismo do Tolkien ali, né? E tem aqueles momentos na Floresta das Trevas que você... Treva Mata, né? Que você fica... sofrendo muito. Eu falei assim, nossa, que é bom de fazer a gente sofrer, né? Eu lembro que eu sofri muito quando eu li a primeira vez. Enfim, e no Silmarillion, aquela coisa do Arno Lindahl, para mim, eu tenho facilidade com esse tipo de texto. Esse texto mais... o tom bíblico, né? Eu tenho facilidade. E também tenho facilidade com filosofia. Então, por isso que eu acho que não me custou muito. Eu vejo até na Tolkien Society tem os mapas, né? Qual a ordem melhor para você ler o Silmarillion? Comece aqui, ali, depois volta para o Arno Lindahl. Para mim, começar pelo Arno Lindahl é perfeito, entendeu? Enfim, é isso. Muito bom citar o Arno Lindahl, porque essa é a gênese tolkienista de todo mundo aqui, né? Assim, quando a gente pensa assim, nessas questões. E eu fico pensando também nessa nossa relação com o nosso primeiro contato do Tolkien. Por isso que é interessante que vocês tenham passado isso pra gente. Porque o primeiro contato de Tolkien meio que define a nossa relação com Tolkien para os anos seguintes, né? Para os anos que seguem. E vocês conseguem perceber isso, talvez? Que esse primeiro contato de vocês com Tolkien, com a comunidade Tolkien e tudo mais, reverbera, né? Como vocês hoje se relacionam com os textos do autor, com os amigos que vocês possam ter feito durante essa trajetória e tudo mais. Vocês acham que tem uma relação assim? Ô, Eric, conta a sua experiência pra gente primeiro. A
esqueci de falar. Bem, a minha experiência, na verdade, foi também... Foi antes dos filmes, eu lembro disso. Quando eu era garoto, eu era moleque, eu tinha o quê? Na época que o Francis estava falando que ele tinha, né, uns seus 17 anos, era garoto, jogava bola e lia e descobriu o Tolkien assim e tal. Eu também, mas eu era bem mais novo, era um pouquinho mais novo, né? Em 99 eu tinha 12 anos, por aí, 12, né, para 13. E eu descobri Tolkien numa dessas mesas de RPG, né? Eu era um desses garotos, desses nerds que jogavam RPG, não quer dizer que que eu tenha deixado de ser um nerd, né? Mas assim, eu era desses adolescentes nerds e tal. E nessa galera, vamos jogar RPG depois da escola e tal, no fim de semana, um conhecido da galera ali, mais velho, tinha umas Xerox de um jogo de RPG conhecido como MERP, né? Que é o Middle-earth Roleplay System e tal. E eu fui jogar esse jogo, fui jogar essa partida de RPG com essa galera, achei maneiríssimo, aquele background, aquela coisa toda. E alguém falou, tu gostou disso aqui mesmo? Mas eu queria saber mais sobre esses negócios e tal. Como é que eu faço? Olha, isso aqui é Tolkien. Você tem que ler Tolkien pra entender esse cenário aqui que a gente tá jogando aqui hoje, tá? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, tipo, eu tinha 12, 13 anos, caraca, Tolkien. Eu fui pesquisar sobre aquilo, o que é aquilo, Tolkien, do jogo da RPG e tal. E aí eu descobri esse Senhor dos Anéis. E aí eu lembro, eu era um moleque, eu pedi pra minha mãe pra comprar o livro pra mim e tal, ela me deu a Sociedade do Anel. Eu li a Sociedade do Anel naquele ano. E aí eu fiquei sabendo quando eu tava lendo a Sociedade do Anel que ia ter um filme. Né, que tava pra sair o filme. Estava em produção o filme, alguma coisa assim. E aí eu fiquei mais louco por aquilo. Caramba, eu preciso ler os outros, eu preciso saber disso. Né? E pode parecer estranho, mas depois da Sociedade do Anel, eu fui ler o Hobbit. Né? Então eu li a Sociedade do Anel, eu li o Hobbit depois. Você intercalou também, tá Intercalei. Porque eu fiquei louco por aquela história dos Hobbits, né? Do Bilbo, que ele conta no prólogo. E aquele, né, sobre Hobbits, etc. E eu fiquei, caramba, eu preciso saber mais disso. Eu fui atrás do Hobbit. Aí li o Hobbit, depois eu fui para as Duas Torres. Quando eu comecei a ler as Duas Torres, já tava para sair o primeiro filme. Lembro disso. Eu era adolescente, gostava de ler essas coisas. Ficava lendo muito mitologia, principalmente mitologia gaélica, né, céltica e tal. Devorava isso com meus 12, 13 anos. Também, falando, parece que eu não parei de devorar isso. Então eu olho pro meu eu de 12, 13 anos e o meu eu atual e... por isso que eu vejo que tem um paralelo. Né? Acho que só para você não se sentir sozinho, Erika, foi mais ou menos a mesma coisa comigo. Só que foi na virada de 89 para 90, quando eu ouvi falar pela primeira vez em Tolkien. E o primeiro texto que eu li do Hobbit de Senhor dos Anéis nem foi o texto dele, né? Foi um resumo da Europa América, porque achar esses livros aqui no Brasil da Europa América na virada da década era quase impossível, né? Uhum. Ainda mais morando em São Bernardo do Campo, as livrarias eram mais limitadas, aí eu consegui, foi basicamente um verão, eu acho, se não me engano, a gente passava o verão em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, mais ou menos. E um amigo francês do meu irmão, que a mãe tinha também passava o verão lá com os filhos, e ela era brasileira, mas o marido francês, eles moravam na França e passavam o verão aqui no Brasil. Ele viu a gente jogando Aventuras Fantásticas, aqueles livros-jogos. Do Ian Livingstone, né? Isso, a gente na época tinha aquele que é duplo, o caminho do guerreiro, o caminho do mago. E ele viu, vocês gostam disso? Vocês precisam jogar RPG, mas se vocês quiserem jogar RPG também, vocês leiam Tolkien. Foi mais ou menos isso. Parece que é uma iniciação comum essa, né? Do garoto que joga RPG e fala assim, olha, você gosta de RPG? Tem que ler Tolkien, rapaz. Como assim? Sim. É um starter pack, né? E daí a gente voltou dessas férias caçando livraria por livraria. A gente tinha acabado de se mudar de São Paulo para São Bernardo nessa época, então a gente voltava muito para São Paulo. Aí eu consegui encontrar esse resuminho, que é um livrinho amarelo que infelizmente não está aqui, está no Brasil. E aí depois de algum tempo de busca, eu
eu descobri que saiu, acho que foi no Bienal do Livro que teve nesse ano, que tinha saído O Senhor dos Anéis. Eu comprei a Sociedade do Anel, li, devorei, na verdade, né? Porque no final do ano eu já tinha lido, acho que todo O Senhor dos Anéis. E aí fomos caçar outros livros, né? Até que encontrei a livraria de Portugal, eu acho, ou livros portugueses, eu não me lembro o nome, ficava na Rua Genebra, centro de São Paulo. E ali eu consegui encomendar o Silmarillion de Portugal. Caramba. Eu não li o Hobbit, só li o Hobbit quando saiu pela Martins Fontes. Caramba. E aí foi o resto já virou história. Caramba, eu sou totalmente geração Martins Fontes já, assim. Eu já descobri por meio da Martins Fontes, então já tinha uma distribuição de livros relativamente fácil, assim, ampla aqui no Rio, né? E dava para encontrar em qualquer loja, assim. E tem duas épocas, assim, porque tem a época antes do filme, que você encontrava as edições e tal, e a época do filme, né? É Cris, que você começou a ler na época do filme e tudo mais, você pode até falar assim, o boom de propagandas, de distribuição dos livros na época do filme era bem diferente, né? Então, eu não tenho certeza absoluta quando que eu li, mas eu tenho quase certeza. Então, o meu livro era volume único com o desenho do Gandalf do John Hall. Uhum. Então, para mim, sempre foi um livro só. Depois que eu vi que tem aquela coisa da distribuição do papel, do preço do papel antigo e tal. E assim, eu me lembro de que, assim, até esse padre que eu tinha comentado, ele começou a se empolgar porque estava sendo anunciado o filme. Ele estava em produção, mas ainda não tinha lançado. Então, todo mundo estava falando muito dessa questão, né? E eu me aproximei justamente porque eu falei assim, nossa, realmente deve ser um bom livro. Eu quero saber mais. E eu me lembro que quando eu assisti a Sociedade do Anel, eu já percebi que, nossa, tem muita coisa aí. O filme é tão bem feito, né? Que você percebe que ele reflete muito o livro, né? Tem muita coisa aí por trás, não é só essa pintura inicial. Né? Então eu vi essa profundidade. Agora, a questão de propaganda, essas coisas, eu não me lembro nada. Eu lembro de ser, assim, o hype do momento, sabe? Hype, né? Talvez como estavam os Vingadores há um tempinho atrás, era essa coisa. Todo mundo tá falando do mesmo filme e todo mundo tá empolgadão. É uma coisa... Tinha a densidade. Olha que a Sociedade do Anel é bem mais simples, né? Perto dos outros volumes. E dos filmes também, né? Eu senti a densidade da obra, então isso que me fez querer ler, conhecer mais e saber melhor mesmo. Não é só isso, tem mais coisa ali, deixa eu ir atrás. Cris, como é que foi quando você bateu o olho e falou assim, caramba, é esse autor aqui que eu quero continuar lendo ou pesquisando academicamente, como você faz hoje em dia e tudo mais? Quando foi que você bateu o olho assim, caramba, esse tal de Tolkien aqui é o cara? Eu identifiquei com isso aqui. Eu acho que todo mundo que lê Tolkien e gosta, né, porque tem gente que desiste, mas quem gosta não consegue parar. É infinito, a gente vai morrer querendo saber mais de Tolkien. Eu não sei se vocês acontece isso, mas eu tenho certeza que sim. Você fala, poxa, eu não sabia disso, sério? Nossa, realmente, ele é surpreendente esse velhinho com cachimbo, não é mesmo? Que bom, porque tem isso, tem aquilo, e tem esse detalhe, não, mas tem esse texto nessa revista que fala tal coisa, entendeu? Nossa, tem aquele que é muito difícil, que é super linguístico. Por exemplo, o senhor Boaventura agora, é uma coisa que surpreendeu, diferente, né? Porque geralmente são coisas mais densas. Mas, nossa, ele escreveu um livro infantil, né? E livro-álbum. Então, assim, então esse é o primeiro passo, né? Que todo mundo que gosta de Tolkien tem. Nossa, tem mais coisa para saber. E não só mais coisas novas, tem mais coisas relendo, né? Deixa eu ler aqui de novo, porque eu descobri coisas novas. Você estava lendo Hobbit de novo, nossa, novas coisas, novas percepções. E eu tô doida para ler Os Senhor dos Anéis com a tradução Ronald, eu ainda não consegui, assim, mas eu vou conseguir ainda esse ano. Eu comecei lendo a nova do Ronald com meus pais aqui, a Sociedade do Anel, eu fiz um clubinho do livro com meus pais, assim. Né? Ah, que fofo, gente!
É por causa de quarentena e meu pai, ele trabalha embarcado, né? Ele é da Marinha. Então, e agora tá tendo que aumentar o tempo de ficar embarcado. Aí eu, vamos fazer um clube do livro aqui, ó. Vamos ler Sociedade da Mente. Aí eu tô Pra se distrair. se Que distraindo, tô gostoso. E nessa. tá curtindo, tá Tá bom? curtindo, tá curtindo. Né? Agora, o que eu tô lendo e já li várias vezes esse ano é o Hobbit. Inclusive, eu acho que sinceramente, eu devo ter lido a nova tradução do Hobbit umas 3 vezes esse ano. Né? Então, assim, por vários motivos, inclusive. Clube aqui da Toca, de leitura, coisa assim, enfim. Né? Tem o lance da revisão também e tal. Então, assim, tem esse troço todo, né? Então, tô lendo bastante e tô gostando bastante dessa nova tradução porque me faz justamente isso. Querer saber mais, como você falou, e me relembra um momento que eu li pela primeira vez. Isso é muito doido. Isso é muito maneiro. Sim, é muito legal. A primeira vez que a gente leu marca muito, né? Eu peguei trechos para ler da nova tradução do Senhor dos Anéis, porque vou soltar um spoiler aqui, eu produzi uma arte, a Cris viu já, teve Muito bonita. soltei o spoiler para ela, né? Agora todo mundo quer saber. Arte. Mas eu fiz uma arte, uma commission para a Sociedade Tolkien chilena, do Bernhelm lutando com o Rei Bruxo. Fantástico. E reli todas as partes que envolvem os Rohirrim. E então me produziu ao mesmo tempo que uma sensação de novidade, me produziu uma sensação de nostalgia, justamente por isso que você falou, Eric, de relembrar o momento da vida em que eu li aquela coisa pela primeira vez e fiquei assim fascinado. Exato, E complementando essa questão do que você perguntou para a Cris de por que, né, se focar nesse autor, parece uma questão de uma analogia bem tosca, assim, mas é como uma cebola, né? Você vai descascando e vai vindo uma camada, aí você vai vendo uma outra camada, aí você vai, putz, olha isso daqui pode ter vindo dali, não, isso aqui pode ter vindo de lá. E olha, ele viu isso aqui. E aí, se você relê, você tem novas perspectivas, você vai amadurecendo como pessoa, você vai tendo outras características também que você começa a depreender do texto. É uma coisa bem fascinante, assim. E eu também comecei por esse lado eu comecei a entrar na literatura fantástica com o ciclo arturiano, né? Que é uma coisa que me marcou muito. E disso para Marion Zimmer Bradley, mas não com As Brumas de Avalon, e sim com Darkover. E foi daí que eu pulei para Tolkien. Mais ou menos tudo na mesma época aconteceu. Conheci Marion Zimmer Bradley, conheci o Robert de Boron, conheci o Chrétien de Troyes e Tolkien. Mais ou menos tudo no mesmo período, assim. Tudo num intervalo de menos de um ano. Foi seguindo um padrão de medievalidade, de imaginário, né? Foi seguindo. E depois para ir pesquisar e ler sobre outras mitologias irlandesas, célticas e tudo mais, foi um passo assim, natural, uma consequência. E acho interessante isso, porque essa coisa de você rememorar o momento, né, e traz uma nostalgia, uma boa nostalgia, talvez, né? A gente sabe que tem nostalgias complicadas, mas tem boas nostalgias, que é um sentimento agradável, né? Como hoje mesmo, nós estávamos aqui no grupo de leitura lendo o capítulo do Hobbit, né, e eu lembro, né, que na primeira vez que tem aquela parte que as águias levam o Bilbo, né, os anões, para o topo, né, da montanha, né, e tal. E eu lembro exatamente da sensação que eu tive ao ver aquilo, ao ler aquilo ali, ao sentir aquilo ali. Que foi a primeira vez que eu estava lendo Tolkien e eu senti uma sensação de conforto incrível. Sabe? E parece que essa sensação de conforto se repete em outras leituras que eu fiz ao longo da minha vida, mas sempre remetendo àquele momento específico. Na minha pela adolescência, não sei, onde eu, ao ler aquele trecho, eu senti um conforto muito grande e eu senti como se Bilbo Bolseiro fosse meu amigo, como se Tolkien fosse meu amigo e eu tivesse ali junto com ele, sabe? E sabe que, assim, você estava falando de conforto, né? Eu lembro que isso que me marcou, né, de Treva-Mata, que eu, na verdade, fiquei sofrendo muito em Treva-Mata.
ao contrário. 2. Mas quando ele subiu, eu acho que eu sofri mais em Travamata do que na Montanha da Petição, sabe? Muito engraçado. E quando ele sobe no topo da árvore, eu tive isso, uma memória da minha primeira leitura, porque as borboletas, para mim, elas eram borboletas coloridas na minha memória, né? E eu achei, assim, muito epifânico essa coisa dele estar no topo das árvores e ver o mar e sentir a brisa, né? E as borboletas. Mas agora, não sei porque eu estava lendo esse trecho de novo e eu vi que é bem diferente, eu tive uma experiência diferente. Ele realmente tem essa experiência de frescor da brisa, mas assim, as borboletas não são coloridas, elas são pretas. E o mar é azul escuro, é um mar pesado, é um mar que mostra aí aquele momento... Tenso. Azul escuro não, verde escuro, desculpa. Tenso. Isso, né? Aquele momento denso como a mata. É assim, existe um sol por cima das nuvens carregadas, mas elas estão carregadas, né? Não existem nuvens ali, mas assim, como se fossem nuvens carregadas, né? Porque a treva-mata é isso, como se fosse uma grande nuvem carregada. Então é engraçado como as experiências vão mudando, né? Tem até um gif animado dessas borboletinhas que o Bilbo vê, que também é aquela visão primeira que eu tive. Só concluindo aqui, mas por que eu fui parar no mestrado? Que foi aquela sua pergunta, né, Eric? Aí depois, assim, eu já estava casada e o Peri comprou um box do Senhor dos Anéis, as versões estendidas. Meu marido. E a gente foi assistir, porque toda noite a gente assistia alguma coisa. Agora na correria não tá dando para ser todas as noites, mas na época eram todas as noites. E aí, eu adorei, nossa, muito legal, a gente queria ver os extras, a gente ficou vendo todos os extras, porque como é que foi fazer a página do design, como é que foi a escalação de atores e assim vai. E eu já estava lá tentando entrar para o mestrado e ia estudar amizade no Monteiro Lobato. E aí eu falei, não, gente, no fundo, sempre quis estar o Senhor dos Anéis. Sabe como é aquela coisa, tá cantando, meio inconsciente, meio consciente, mas você fala, não, as pessoas vão achar que é coisa de moadinha, só porque você acha muito legal, né? Você tá querendo se divertir, não estudar. Não que o Monteiro Lobato também não seja divertido, mas ele já tem aquela cadeira cativa na educação infantil, né? Na literatura infantil brasileira. Aí eu falei assim, mas aí eu assistindo essas versões estendidas, eu falei assim, gente, mas isso é perfeito, porque eu já estou pesquisando em amizade, que era Aristóteles. Aí eu falei assim, olha, para a minha orientadora, eu queria estudar o Senhor dos Anéis, eu vi que assim, muita gente estudava comparação com imagem, livro, com cinema, então eu fui para esse caminho, e aí a minha ideia é fazer uma comparação com o cinema, porque eu via que lá ela tinha orientandos voltados para isso. E foi assim que eu convenci, ela aceitou e fiquei por lá. Foi essa a minha experiência de encontrar essa brechinha. Não, mas Eu tô pensando em pegar meu doutorado e comparar com a série também, mas eu acho que é coisa de gente louca, né? Você pode fazer... espera Vamos esperar essa série começar pra ver sair em casa. E falando nessa questão aí, falou da série, né? Tem o hype, o famoso hype da série. Teve o hype dos filmes. Né, esses hypes que a gente fala hoje, né, que é o frisson, né, que tá todo mundo falando, aquilo. Vocês conseguem perceber que a experiência de vocês teve uma mudança também com relação a esses hypes diferenciados em outras épocas e tudo mais, assim? O Franz caiu. Esperar o Franz. Volta, Franz! Voltou, Franz? Voltou? Volta! Aê! Caiu aí, tomou um tombo aí, Franz. Foi um dedo gordo. Então, assim, voltando a ideia era isso, assim, esses hypes todos, assim, você acha que esse hype influencia muito também a percepção que vocês têm como apreciadores da literatura do Tolkien, né? Eu sei que a Cris não gosta muito da palavra fã, né? Não, é que eu não posso entrar com esse viés de fã na academia, porque pega mal, mas é lógico que eu sou fã também, né? Eu não posso. Super fã. Desculpa quem estuda que não é fã, né? Eu acho muito triste quem pesquisa algo que não é fã. Eu sempre digo isso, sabe? Muito triste. Muito triste. É difícil, né? Sendo fã. Imagina se você não é. Porque a pessoa vai encarar aquilo como um mero trabalho. Eu acho que tem que ter o trabalho,
tem que ter o lado apaixonado por aquilo, né? Eu acho, por exemplo, o Francis estava falando assim, eu fiz uma commission, né, agora, um quadro que eu pintei sobre os Rohirrim. Se você não tem aquela paixão por aquilo que você está colocando o seu trabalho, acho que perde um pouco a cor daquilo, né? Vocês não acham isso? Acho que tem que ter isso, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, só para voltando nesse assunto já que você falou, eu esqueci de falar, acho que pro dia 22 e 23 eu vou poder postar, e depois eu divulgo a arte para vocês. E aí nós compartilhamos também aqui na Top. Mas a questão da série, eu acho que eu encaro mais ou menos como na época dos filmes. Eu encaro sob duas óticas. Uma possibilidade de... Né, que os filmes eram um pouco diferentes, mas é uma possibilidade de trazer o assunto, né, de novo para o público, refrescar ele, né, de divulgar novamente, porque na época do filme ele foi um meio de divulgação inicial, digamos assim, principalmente no Brasil, né, onde não havia um público tão consolidado de leitores de Tolkien, ou pelo menos não tão evidente como a gente vê hoje, né? Mas eu vejo como uma forma de ressuscitar o assunto tal como aconteceu na época dos filmes do Hobbit, né? O assunto ele vem à tona, né? Ele volta à moda. Então acho isso bacana, mas como fã eu vejo uma possibilidade de novas interpretações, né? Eu, por exemplo, como artista, vejo que atualmente a visão que se tem quando se produz algum tipo de arte normalmente é inspirada nos filmes, né? Então, mas em compensação eu, como leitor, conheço as imagens do imaginário, né, da arte antes dos filmes. Então, há uma certa, digamos assim, um divisor de águas, né, entre as imagens que se produziram antes do filme, depois, inclusive mesmo aqueles que tentam fugir hoje da linguagem dos filmes, da linguagem visual, estética dos filmes, muitas vezes acabam fazendo um elmo parecido dos elfos com os elfos do prólogo do Senhor dos Anéis, ou quando produzem algo diferente, por exemplo, o próprio aquele ilustrador que faz como se fossem vitrais do Django, acho que ele é chinês, se não me engano. É o Jay... Ele Django, né? Tipo uns vitrais, né? o padre Rodrigo fez uns trabalhos com ele, né? Sério? Que legal. O padre Rodrigo manda muito bem também, né? De heráldica, né? E aí, as mesmo trabalho de heráldica das casas de Gondolin do padre Rodrigo, ele é calcado nos escudos Noldorin do filme, né? Então, assim, é interessante ver como os filmes mudaram a estética de como divulgada, né, de como é massificada em relação ao Tolkien, ao legendário. Então, imagino que a série sendo bem produzida e, enfim, visualmente, esteticamente agradável, ela pode ser um novo foco de influência nas artes que se produzam a partir daí, né? Como toda adaptação. Você vê Game of Thrones, por exemplo, muita da arte que a gente vê por aí também é inspirada na série, né? Então, acho isso interessante. Ficou essa expectativa de ver novas leituras visuais do que eu tinha na minha cabeça antes, que o filme mudou e que muitas vezes eu esqueço de como está no livro, porque fica a imagem estética visual do filme na minha cabeça. E quando eu vejo, quando eu vou, por exemplo, quando eu estava relendo a batalha do Rei Bruxo com a Elwyn, nossa, ela tira o elmo bem antes de ele descer da bestalada. Então, assim, é interessante ver essas nuances e como algumas coisas ficam impregnadas na gente, mesmo a gente... Conhecendo o original, né? É interessante isso. E eu acho que é uma forma interessante até de abrir esses detalhes que a gente não conhece, nunca vai conhecer sobre, no caso, a Segunda Era. Acho bacana. Sim, sim. Ver possibilidades. Ô, Franz, como é que foi, assim, você que conheceu na década de... finalzinho de 80 para 90, né? E foi assistir aos filmezinhos nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Foi positivo? Você ficou animadão? Eu assisti a Sociedade do Anel umas 7 vezes no cinema. Ou seja, você amou, você achou que ele mandou bem, né? Acho que gostou, né, gente? Totalmente te entendo. Aprovado. Foi algo parecidíssimo, porque naquela época, não sei se vocês lembram disso, você pagava para o cinema, você pagava para entrar.
Sim. E ninguém te tirava. Não. Não mesmo. Eu fiz isso, Eric. Muito bom. Eram férias escolares. Eu quis dizer que paguei 7 vezes o ingresso, não que eu assisti só 7 vezes o filme. Eu ia chegar nisso. Eu entrei. Mas a Sociedade do Nero, eu particularmente achei irretocável. Depois, quando eu fui assistir as Duas Torres, me causou muito mal-estar a presença dos elfos em Hornburg, no Forte da Trombeta. Foi a coisa assim que mais me incomodou no filme. Tanto que, ainda, apesar de adorar o filme, hoje, vendo ele com um olhar 20 anos depois, acho que é um bom filme, mas ainda me falo assim, dos 3 é o pior. Por causa disso. E é por isso que só ganhou 2 Oscars, só 2. Por isso. Mas pessoalmente é um filme que me incomoda por esse detalhe. Se não tivesse os elfos no Forte da Trombeta, seria... Olha que interessante. Aí você sabe que poderia ser pior, né? O Peter Jackson gravou a cena com uma Arryn lá dentro. Sim, ela aparece num corte muito rápido no final da batalha, ela aparece. Doido, né, cara? Você já poderia... Nada é tão ruim que não possa ser pior. Eu lembro dessa discussão na época, né? Que as pessoas não queriam de jeito nenhum, porque até deu uma vazada, né? E o pessoal, não vai cair bem. Aí é um pouquinho também essa questão de opinião pública, né? Sim. A construção. Imagina como vai ser na série, né? É muito mais rápido também, porque essa repercussão dele quando o pessoal assistiu o filme, ou quando tinha um rumor. Né? Hoje em dia a galera sabe exatamente o que vai ter. Os espiões de série, de filmes, eles tiram foto exatamente frame a frame. Sabe tudo que vai ter antes do filme. Né? Então, agora imagina se no Moranon aparecesse o Sauron como o Peter Jackson primeiro tinha imaginado, em vez do... É verdade. O pessoal aqui no chat está falando aqui, acho que foi o Vicenzo aqui, falou que seria legal se tivesse uma outra estética diferente na série agora, para tirar um pouco, né, essa estética antiga, né, do Peter Jackson, que é boa, praticamente eu acho que é boa, né, baseado no John Hall, baseado no Alan Lee, mas tem tantos outros desenhistas aí que poderiam inspirar, né, essa nova estética aí, né, e tá dizendo que poderia ser... Franz, o dedo gordo dele de novo. Caiu de novo o Franz, né? Qual o dedo gordo, Franz? Caiu de novo. Mas voltou. Então, outros artistas poderiam ser escolhidos aí para serem talvez uma influência aí na série, na estética da série. Quem sabe não o Franz, né? Sabe o que eu estava pensando? Essa questão da série, né? No Senhor dos Anéis, a expectativa era baixa, porque já tinha 2 tentativas, né, de animações que não agradaram o público, que não atingia aí nem esteticamente, nem roteiro, né? Tanto é que nem terminou direito o Senhor dos Anéis, né? E aí surpreendeu, porque, nossa, é possível fazer fantasia no cinema assim. Até o próprio Tolkien gorava um pouco. Não, fantasia não é para as artes imagéticas, é para a literatura mesmo, né? Porque como você vai imaginar algo fantasiado? Vai ficar fake, mas aí veio a computação gráfica e surpreendeu. Só que aí na sequência veio o Hobbit, que mostrou que computação gráfica não é tudo. Tem algo a mais aí que não basta, né? E aí, né? Desanimou. O pessoal ficou chateado. E agora a série é uma grande interrogação, né? Dinheiro para mandar bem tem na computação gráfica. Mas as expectativas e aí a memória frustrada do Hobbit deixa as pessoas bem céticas. Fora a comparação com Game of Thrones, né? Que também não agradou, né? Sim, mas vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas por 2 fatores, né? O primeiro fator, já que você levantou a bola aí, é que não é George Martin. Então, assim, a possibilidade de ser bom é muito bom. Eric dando sua contribuição valorosa. Toda vez que a gente conversa, eu tenho que botar o nome Martin na lama em algum momento. Então, assim, check. Eu fiz o check. Primeiro que não é o Martin, é o Tolkien. Então, isso já dá uma certa base aí. E segundo ponto, que aí é o ponto sério, não sei se vocês percebem, mas a fantasia hoje
é levada muito mais a sério do que era há 20 anos atrás. Né? Ela já provou que não é coisa só de criança, isso já ficou bem claro, né? Então, vamos imaginar, vamos lembrar, né, já que estamos falando dessa memória nossa afetiva e traumática ou não, há 20 anos atrás, né, quando o Conselho Branco surge, por exemplo, os grupos de fã não estão aí e tal, fantasia e Tolkien, principalmente, para muita gente era uma coisa de criança, uma coisa de pessoa totalmente alienada, e, enfim, era uma outra valorização. E isso mudou hoje, né? Você acha que pra gente mudou isso, né? Vocês acham? Vocês acham então que não tem isso também? Da visão que a gente tinha quando a gente começava a ler naquela época, como a galera lidava com a gente, por a gente ser fã de fantasia, ou gostar de literatura de fantasia, e como hoje você falar que um fã de fantasia, que você é leitor de fantasia, tem uma pegada totalmente diferente com as pessoas. Claro que não tem preconceito, mas... Isso... Sim, com certeza. Eu acho que já tem essa moral, né? Além de dar muita grana, atrai muitas crianças grandes. Não é só a criança, né? Eu acho que isso também faz com que as pessoas levem mais a sério. Mas uma coisa... Olá, Patrick. Uma coisa de memória que eu acho que é muito legal a gente pensar também, que o Eric apresentou a Tolkien Society, que eu acho que são os grupos, né? Eu fico curiosa para saber como vocês conheceram os grupos. Comigo não é tão interessante, então eu vou falar primeiro, porque não é tão interessante. Os Franz vai ter, assim, histórias muito legais. E o Eric eu já conheço um pouco. Porque Ainda só um segundo. é só levar a bola. Tá, eu vou falar, mas aí você entra e fala. Então, a Franz, que é a lenda... Sim. O Franz já esteve em todos os grupos que eu conheço. É impressionante. Bom, eu acessava o fórum da Valinor, mas assim, totalmente anônima, eu não participava, eu só lia as discussões, né, por interesse, assim, quero saber sobre tal coisa. Então, acho que o primeiro grupo que eu me lembro, assim, é a Valinor. Qual era o seu nick lá? Nem sei, porque eu não era participante, como eu disse. Mas, assim, é o grupo que eu me recordo, né? Valinor. Que até hoje é super bom, né, gente? Sempre quando eu estou procurando alguma coisa, a Valinor é super útil. Mas, como eu disse, Franz, eu estava contando, né? Você está ouvindo, Franz? Sim. Tá. Que o primeiro grupo que eu me lembro de ter conhecido e acessado, embora eu não fosse ativa, eu ficava mais de leitora só, eu não me sentia muita vontade de opinar, eu sempre fui muito retraída, gente. É engraçado eu estar aqui hoje. Olha como a vida surpreende. Eu sempre... é uma coisa bacana de falar de memória. Eu sempre tive muito receio de Tolkienista ou Tolkien fã. É muito irônico, né, gente? Cadê a Alanis Morissette cantando? Porque tipo, eu sempre achava assim, um nível de nerdice muito elevado para começar, e gente muito exigente, chiliquenta. Purista demais, né? Galera purista. Aí quando eu começava com Balrog e as datas, eu falei, que... Nossa, lá nos primórdios, bem nos primórdios, eu achava assim, ai, ridículo, desculpa, gente, eu tenho até vergonha. Balrog, dragão, tudo igual, gente. Tá, eu sei, mas era assim, eu tinha 11 anos, mentira, eu era mais velha. Mas enfim, tem essa, né? Eu achava que eram umas discussões, até hoje, honestamente, eu acho algumas discussões meio bestas, mas elas têm a sua importância, eu reconheço hoje, né? Melhor do que antes. Sim. Bom, a Valinor foi o nome. O segundo nome foi Tolkien Brasil, que todo mundo que eu conheço hoje esteve lá em algum momento, né? Quebrou pau em algum momento e saiu. E que não saiu, ou ele descobriu que a gente já não gostava muito e nos tirou, que foi o meu caso. Engraçado. Mas eu falo sem ressentimentos, eu não tenho ressentimento nenhum, eu sinto mais assim, pesar pela pessoa. Mas foi interessante esse momento Tolkien Brasil, que veio nessa época dos filmes, né, gente? Ele nasceu e cresceu, o nome é bom, e cresceu muito por causa desse hype dos filmes. Né? Do Hobbit, né, principalmente. Do Hobbit, né? Ele veio nos filmes do Hobbit, não nos filmes dos Anéis, né? Bem depois dos filmes. Bem depois. Ele saiu nesse ato, né? Ele apareceu nesse ato entre as duas trilogias de filmes.
Então, a questão da Amazon até pode, assim, dar um hype em alguns grupos hoje. Mas eu não sei até que ponto as pessoas vão ter essa boa vontade de assinar a Amazon. Tem essa questão também. Será que vai bombar mesmo? Sei lá, A Amazon está eu já apostando nisso. assinei, eu já assinei há muito tempo já. Então, pra mim, sei lá. Ah, mas você que ama Tolkien, eu tô falando pessoas, público novo, entendeu? É verdade. Será que vai pegar? Se fosse Netflix, com certeza, porque Netflix acho que a maioria tem. Tô falando do povão, tá, gente? Não a gente que vai querer saber porque a gente curte, né? Sim, sim. Bom, é uma questão, tá? Essa série da Amazon ainda é uma grande interrogação, né? Mas como ela tem um precinho baixo e ela não fez, se ela não fizer a palhaçada de cortar, aí eu acho que muita gente vai topar. Bom, mas voltando, depois do Tolkien Brasil, eu conheci dentro do Tolkien Brasil os meninos do Tolkien Talk e participei algum tempo do Tolkien Talk. E depois, nessa época, mais ou menos, não, depois que eu saí do Tolkien Talk, eu conheci as tocas, que geralmente é o contrário, as pessoas das antigas conheceram as tocas primeiro, né? Conselho Branco, eu imagino que é o caso tanto do Eric quanto do Franz, né? Mas o meu caso foi assim, internet mesmo, Valinor, Tolkien Brasil, Tolkien Talk, que formou-se a partir do Tolkien Brasil, ele nasceu dentro do Tolkien Brasil, e daí tocas. É isso. Muito bom, muito bom. É uma porta de entrada. A internet tem várias portas de entrada. E você escolhe que aparecer primeiro. A verdade é essa, né? E aí você vai crescendo em cima disso. Mas eu acho que você gosta de toca mais assim, mais coisa de condado É mais mesmo, né? intimista, é É mais mais intimista. artesanal do que É. simplesmente internet, né? Isso é muito legal. É porque nós já existimos antes da internet ser internet hoje. Né? Claro que já Sim. existia internet, a comunicação era feita por internet. E foi como eu descobri a Toca, por exemplo, também. Lista Né? do Yahoo! Lista do Yahoo. Exatamente. Lista do Yahoo. Eu era garoto, eu tinha o quê? Nessa época eu conheci Tolkien, eu fiquei, né, assim, deslumbrado com aquilo, eu queria saber mais e mais e mais. Então eu procurava as coisas na internet, na época não existia Google também, então eu entrei lá no KD, que é o que existia naquela época, para quem não sabe, para quem Alta Vista e cadê? KD, entrei no KD, procurava coisas no KD e tal. E no Yahoo tinha um grupo de discussão de vários temas. E eu falei, deve ter algum de Tolkien, deve ter algum de Senhor dos Anéis e tal. E digitando nas palavras-chave de busca, eu encontrei o da Toca do Rio de Janeiro, da Toca RJ na época. E isso foi em 2002, por aí. Tava no início ainda da Toca aqui. Isso foi em 2002 ali. E eu vi que tinha uns encontros. A Toca fazia encontros aqui uma vez por mês fazia no Palácio do Catete, aqui no Rio, no outro mês fazia em Niterói. Minha mãe não me deixava ir em Niterói, vamos lembrar, eu era um garoto de 13, 14 anos, né? E aí eu fui uma vez com um grupo de amigos da escola, né? Me apresentei todo tímido e fui a algumas reuniões da Toca como adolescente tímido que não conseguia falar nada, ficava só vendo a galera mais velha falar e tudo mais. E vida que seguiu assim, né? E continuei observando a Toca, continuei participando do que podia participar e tô aí até hoje. Então a minha experiência com as tocas e com o Conselho Branco foi muito assim, de garoto daquela geração que descobriu a internet, que a galera hoje chama de millennial, né? Mas enfim, que é aquela geração de entremeio entre a época dos fanzines e a época dos grupos de discussão, que futucava a internet e tal, e depois ia querer debater com aquilo no grupo do Yahoo, no Mirk. Eu era esse tipo de adolescente, né? E minha adolescência foi basicamente banhada por Mirk, por grupo de Yahoo, e escutar, ler no caso, o que as pessoas mais velhas daquela época do grupo falavam sobre Tolkien, falavam sobre as leituras do livro, e absorver aquilo. Né? E quando me dei conta, já se passaram 20 anos e eu tô aqui ainda. Basicamente isso. Né? E aí você, Francisco, qual é a tua experiência aí com os fãs e tudo mais assim? Eu conheci a Toca um pouco antes desse evento do lançamento do Silmarillion pela lista, a Toca São Paulo, a lista do Yahoo. Mas sempre também no meu cantinho, lendo, absorvendo o que os outros falavam, sem
sem interagir muito por uma questão de, não sei, vai que eu falo alguma besteira, não conheço tanto quanto quem está aqui há muito tempo, então eu vou ficar na minha. E aí me lembro do maravilhoso evento que se teve, se não me engano, em 2004, no que a gente chama de Topo dos Ventos, em São Paulo, também conhecido como Centro Cultural São Paulo, ali na Rua Vergueiro, que foi um evento grandioso com todos os grupos ativos da época. Conselho Branco, a Sociedade Tolkien Brasil, teve, se não me engano, teve participação da própria Martins Fontes e da Devir, porque a Devir publicou o quadrinho do Hobbit, né? E foi assim, o centro cultural cheio de gente fantasiada de elfos, jogando RPG, jogando, fazendo arco e flecha. Teve palestra do Ronald sobre o Tengwar modo português, então assim, foi uma coisa Fantástico. não tinha o que escolher, não, aliás, não era por falta de opção, difícil de eleger o que fazer durante o dia, né? E foi uma questão, foi um dia que eu conheci a força que tinha os grupos, né? Que na época, né? Depois disso as coisas começaram as relações entre os grupos foram se esfacelando. Né? Verdade. Mas a toca seguiu aí bastante tempo e eu me lembro quando eu ia nos famosos encontros internacionais de RPG aqui de São Paulo, principalmente depois que eles saíram do Ibirapuera, também sempre tinha a banquinha do Conselho Branco. Era muito. Eu falava, nossa, um dia eu vou conhecer esse pessoal, não sei o quê, e vou interagir com eles. E aí foram passando os anos, eu tinha, além do meu irmão e alguns amigos, que a gente ficava conversando sobre Tolkien, RPG, jogava RPG juntos, inclusive. Lá no bairro, digamos assim, né? Mas eu segui acompanhando os grupos pela internet, por e-mail, depois veio o Orkut, o Facebook, e aí eu fui retomando alguns contatos e passando a interagir um pouco mais. Aí vieram todos os grupos depois, né? Eu mesmo contribuí um pouco com o Tolkien Brasil, teve o Círculo, né, também, né? A época do Círculo. Então, aí quando teve a última HobbitCon, que foi na Liberdade, eu morava do lado do prédio onde aconteceu, acho que em 2012, se não me engano, eu estava colecionando os action figures, né, do Toy Biz. E aí eu estava procurando uma figura do Elmer. E aí eu entrei num grupo desses de colecionadores do Facebook para perguntar um preço. Uma moça falou assim: eu quero comprar, vou comprar umas coisas dele. Você é daqui de São Paulo? Nessa época eu tinha mudado para São Paulo. Quando que foi? Eu saí do ABC, fui morar na capital, foi por volta de 2010, eu acho. Não me lembro agora. Foi em 2010, porque foi 2010. E aí, nessa época, em 2014, 2013, eu acho, final de 2012 para começo de 2013, essa moça falou assim: olha, eu vou comprar algumas coisas, eu sou aqui de São Paulo também, que era um vendedor famoso que já faleceu, que a gente divide frete, não sei o quê, a gente se encontra no Centro Cultural. Beleza. A gente comprou umas peças juntos e aí nos sentamos para conversar no mesmo Centro Cultural onde foi essa festa de 2004, e aí, você tem peça de Senhor dos Anéis? Outras tem, não sei o quê. E aí, vamos fazer umas exposições, não sei o quê. Aquele dia, inclusive, que a gente se encontrou, estava tendo uma exposição de Jaws, de Comandos em Ação. A gente podia fazer alguma coisa assim de Senhor dos Anéis, o que você acha? Eu acho uma ideia bacana, tinha uma coleção gigante ela também. Eu acho muito bacana, vou falar a verdade. E aí esse dia que é a Isa Alves, né? Minha amiga. Hoje minha grande amiga, professora de artes também. E a gente, hoje ela tem um personagem mandaloriano steampunk, Caramba. e ela participa muito da Steamcon, né? Então, quem conhece o steampunk deve conhecer.
E a gente montou o Círculo Nazgûl aí. Coincidentemente, éramos 9. Coincidentemente. Começamos como 3 ou 4, mas na época, antes do grupo dar uma esfriada, éramos 9 que tocávamos as exposições. A gente começou com exposições numa loja, com um parceiro numa loja de action figures mesmo, uma galeria ali eu não lembro o nome das avenidas em São Paulo mais, quase. Na Faria Lima. Sim. E tinha uma lojinha ali que já fechou, inclusive, chamava Área 51. E eles falaram assim, faz exposição aqui. A Isa conhecia eles. Faz exposição aqui no corredor do shopping, porque a galeria ela tinha muitas lojas desativadas. Né? E ali um dos lugares que mais tinha movimento era justamente essa loja, porque eles constantemente faziam exposições de grupos de colecionadores de várias áreas. Né? E aí, isso foi de 2012 para entre 2012 até 2014. Em 2014 a gente falou assim, vamos fazer um negócio grande. E aí nessa época a gente já estava com o Padre Rodrigo, com inclusive um amigo nosso que ajudava muito nas coisas também, é um amigo português, o Carlos. E quando a gente se deu conta, a gente falou, vamos fazer um evento grande. Que aí a gente juntou coleções, né? E fez a Nazgûl. Sim. A gente juntou mais de 2.000 pessoas aquele dia, né? Ali em palestras, eu chamei autores, grupos de combate histórico para fazer demonstração. A gente teve autores fazendo mesa redonda. O Rodrigo Passolaro, que foi o presidente do Conselho Branco, veio do Ceará para cá, ou para cá não, porque ele não veio para o Chile, ele foi para São Paulo. E foi uma coisa assim fantástica, né? E nessa época foi uma semana antes, né? Esse evento foi uma semana antes da Comic Con, né? Da Comic Con Experience. Foi a primeira edição da Comic Con e a gente pensava assim, um dia a gente chega lá falando um evento grande de Tolkien desse, mas não deu certo de continuar fazendo. Mas foi uma experiência assim, fantástica, assim, entrar na fanpage do Círculo Nazgûl, tem lá as fotos dos eventos que a gente fez. E o centro do salão era uma mesa com action figures, com livros, tinha lá a minha primeira edição do Silmarillion, tinha a edição russa do Senhor dos Anéis, aquela que tem como se fossem iluminuras e desenhos, como se fosse arte ortodoxa, né, russa, que é da época da Cortina de Ferro. Tinha um monte de coisa, tinha a coroa do Elisar, tinha os cenários da Weta, enfim. A gente tem que retomar esse tipo de coisa de exposição. A Cris fez a exposição do Hobbit. Então, é isso que eu ia comentar. Como eu conheci o Franz, eu acho que foi nessa ocasião. Assim, pegando um pouquinho também outro ponto de memória, a parte acadêmica, né? Que é mais a minha praia aqui, a minha contribuição aqui. Eu acho que, eu não tenho certeza, acho que até o Gui Mazafera, ele pode me ajudar a me corrigir, mas eu acho que palestra na USP sobre Tolkien foi com o mesmo quando eu chamei o Ronald, em 2017, então é muito recente. Então, assim, pesquisa acadêmica no Brasil tem algumas, né? Foram mulheres até que as pioneiras, que foi o pessoal da década de 1990, mas de ter palestra e de ter... Tem uma coisa que está acontecendo muito legal, que vocês dois estão participando, quer dizer, o Franz ficou na promessa, estou esperando você sexta-feira. É um grupo de estudos, né, na USP, então, assim, eu acho que isso é muito legal. E esse ano de 2017 foi muito rico, porque em fevereiro o Ronald deu essa palestra e em novembro a gente fez uma exposição. E eu não sei como eu conheci o Franz, alguém, sei lá, conheci o Franz. O Franz, uma hora você vai conhecer, você estuda Tolkien lá. O Gui confirmou aqui, foi isso mesmo, que ele falou aqui no chat aqui. Então... Eu não me lembro, eu realmente não me lembro, Cris. A gente conheceu pelo Face por causa das circunstâncias, né? E aí o Franz morava perto de casa, num bairro aqui próximo. E ele é super gente boa, o Franz, né? E aí ele
me ajudou prontamente. Então, ele que tem esse monte, vendeu muita coisa, né, França, com dor no coração. Mas aí fui lá no estúdio dele, de tatuagem que ele tinha, e aí ele me emprestou um monte de coisa para a exposição. Porque a exposição foi feita assim, ó, o Ronald Kimmage me ajudou muito, o Franz. Então, assim, sou muito grata pelas pessoas que me ajudaram, sabe? Porque elas não aconteceriam se não tivesse isso. Claro que foi uma exposição muito simples, mas foi também a primeira exposição no ambiente acadêmico, né? Então, isso foi muito legal. E assim, eu estava lembrando, vocês estavam falando da Nasmucon, né? Não é uma questão aí de... E depois, bom, começaram cursos, teve um curso na USP sobre Tolkien também em 2018, então, assim, as coisas foram crescendo, né? Aí tem lá no Rio, né, que a gente teve a jornada. Sim, sim. Então, assim, as coisas estão... Mackenzie tá bombando também, aí eu conheci a Fê. Na exposição, a gente fez 2 palestras, né? Uma com traduzindo Tolkien e a outra Cosmovisão. Então, uma do lado da tradução e outra do lado de filosofia e tal. E na palestra do Ronald com a Lenita, que a gente chamou para falar sobre tradução em ocasião da exposição, eu conheci a Fê Correia, e aí a gente fez amizade também, e aí depois, no ano seguinte, ela fez aí as jornadas no Mackenzie, então as coisas foram crescendo. Não é acadêmico, mas eu lembrei da Tolkien Fest, né, em 2018, se não me engano, 2019, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado. 2018, eu estava no Brasil. 2018. 18? Então, que até ia ter esse ano e não teve, né, mas aí tem toda essa questão, imagina... Você falou que você fez uma semana antes da Comic Con e funcionou super bem, né? O pessoal da Tolkien Fest não queria fazer por causa das datas, que sempre tem alguma. Não, que claro, esse dia a gente marcou o evento, e aí, sei lá, uns 4, 5 meses depois, mesmo com massiva divulgação, o pessoal do Star Wars fez a JediCon no mesmo dia, e mesmo assim a gente conseguiu mais de 2.000 pessoas. Caramba. As pessoas iam de um lugar para o outro. Esse Tolkien Fest agora. Então, também tem esse Povos Livres de Ada, que nasceu a partir do Era o pessoal da Toca São Paulo. Toca São Paulo, é. Da Toca São Paulo, Mas agora a nossa tendência é reintegrar todo mundo, né? A nossa proposta é essa também. No Dom da Amizade, como, né, homenageando aqui o livro da Cris. Dona Amizade é do Colinduri. Não, Dona Amizade é do Colinduri. Verdade. Na Amizade do Senhor dos Anéis. Não Tolkien, né? E a gente está com o propósito de voltar com a HobbitCon e fazer... Alguém perguntou, pô, seria legal ter uns eventos desse itinerante. A nossa proposta agora é tentar voltar com isso, sim. Né? Sim, fazer essas HobbitCons itinerantes a partir das organizações das tocas, né? E juntando com isso todos nós, né? A possibilidade, né, de quem puder viajar, ou se a gente puder custear alguma coisa assim, para integrarmos cada vez mais de forma itinerante, não sei se bienal, coisas assim, mas voltar com a HobbitCon nesse sentido. Que a pandemia estragou tudo, né, gente? Mas bom, lembrando que Festa Hobbit, né? Teve uma experiência muito legal, pessoal minha, à frente como interventor da Toca São Paulo, em 2014 também, e como membro do Círculo Nasgo, né, que foi o primeiro evento nerd grande que teve na Zona Leste, que foi a Festa Hobbit, que a gente organizou. Foi uma parceria porque a pessoa era a mesma, no caso eu. Por isso que foi uma parceria entre o Círculo Nasgo e a Toca. É mais fácil. Na época, eu frequentava os clubes de leitura da Sociedade Tolkien Brasil, na Martins Fontes, e conheci o Everton. O Everton, ele administrava uma biblioteca na Zona Leste. Sim. E depois que a gente se encontrava lá, eu conheci ele no clube de leitura, e quando a gente se encontrava lá, teve um dia que ele me abordou e falou: queria fazer uma pergunta, tá? A gente está em, sei lá, comecinho de julho, se eu não me engano, e a gente estava pensando em tentar fazer alguma coisa para divulgar o trabalho das bibliotecas, não sei o quê. E aí
eu pensei em ver alguma coisa de uma exposição do Círculo Nazgûl lá. O que você acha? Eu falei, putz, estamos em julho. E se a gente fizer uma festa Hobbit em setembro? Aí, nossa, na hora! E aí rolou um evento maravilhoso. A gente fez o ingresso gratuito, mas pediu para as pessoas fazerem doação de alimento. A gente arrecadou mais de 250 quilos de alimento. A gente levou o universo cultura pop para a Zona Leste, que é uma zona periférica, né? Que o pessoal nunca tinha tido nada assim, então a criançada, os jovens, o pessoal, os jovens mais adultos, os adultos jovens, todos maravilhados com o evento lá, né? Então, assim, com cosplayer, com standista, artesão, uma exposição não tão grande, mas uma exposição bacana do Círculo Nazgûl também. Até hoje tem na casa do meu pai um daqueles... uma espécie de um boneco grande de cartão, né? Com o Gandalf, né? Gandalf cinzento. Ele tá na casa do meu pai. E ele recepcionava todo mundo, né? E a gente fez um banner com igual o do filme, do Feliz Aniversário, né? Sim, legal. Na festa do Bilbo, então... para colocar na entrada e tal. Foi uma festa muito legal, porque a gente teve o Reinaldo fez uma palestra lá sobre como chama? O Hominídeo Hobbit, que na época era um dos temas que ele gostava de falar. Dessa palestra. Foi muito legal, foi muito, muito, muito bacana. Eu falei sobre RPGs, eu tenho um texto que eu estou produzindo aí, uns vídeos para o pessoal, não posso falar muito, mas é sobre RPGs ambientados na Terra-média. Então, é uma área também que eu gosto de explorar, né? Como jurista especializado na área de direito autoral, a parte de licenciamento me interessa muito, né? Sim, verdade. Então... O Franz com essa cara de hippie, gente, tem toda essa qualificativa. Pode não parecer, mas eu estudei Direito e fiz pós-graduação em Direito Autoral, então... Sou todo tatuado, mas... entendeu? É que eu gosto um pouquinho do Lu, então, Deus das Mil Artes. Total. Vai bater na porta aqui. Tinha até uma banda cover de Blind Guardian, cara. Tocava piano. Muito bom. E Blind Guardian, que é outro ponto central da memória Tolkien adolescente. Eu ia chegar nesse ponto agora, por isso que eu trouxe o assunto. Muito bom. Para falar de memória, falar música, né? Aí você pode começar com os mais obscuros, mas que a gente sabe que tem, que é o Led Zeppelin, até os Beatles, né? Tinham essa ideia de filmar ia fazer o filme, né? Quase fizeram o filme, mas o expoente máximo é Blind Guardian, o Gui lembrou Rush, né? O Fly By Night é um expoente aí nas canções do Tolkien Inspired. E tem as outras bandas mais obscuras, né? Tipo Summoning. É incrível como Tolkien... Eu não sei se ele gostaria de metal, mas é incrível como bandas de rock das diversas gradações gostam de Tolkien, né? Talvez pelas batalhas, não sei. Esse clima épico. Tem outras bandas, né? Tolkien Ensemble, que é outra pegada, né? Mas acho interessante isso, né? Mas o Blind Guardian, ele tem essa questão, né? De fazer coisas épicas e tudo mais. E antigamente ele tinha uma inspiração muito maior na Terra-média. Não que ele não fizesse outras músicas, fez. Mas nos anos 90 tinha muito isso, né? E o mais interessante, né? Eu conheci muita gente que gostava de Tolkien por conta de Blind Guardian, né? Tipo, tu gosta de Blind Guardian e tal, e pá, Tolkien no meio. Era sempre assim. Voltando aí, era o starter pack, né? Era a galera do RPG, do Blind Guardian e o Tolkien embaixo do braço. A adolescência era essa, né? O dia que eu descobri Blind Guardian foi na casa de um amigo do meu irmão, mais velho, né? Aí ele, ouve essa banda aqui. Ele tinha na época ele era uma pessoa com recursos, né? Então ele sempre comprava CDs importados novos de bandas de metal. E aí essa semana ele tinha comprado 4 discos da mesma banda, Blind Guardian. Aí ele pegou o primeiro e me mostrou assim, é o Tales from Twilight World.
Sim. Aí eu vou pôr uma música aqui, você vê o título dela. Qual que é o título? The Lord of the Rings. Eu, o quê? E aí eu consegui que ele fizesse uma cópia em cassete para mim do disco. Muito bom. Naquela época tinha essa questão, né? Fazer cópia em cassete. Gente. A cópia em cassete é a geração Xerox da RPG, né? Sim, total. Total, cara. É, Eu tenho muitas boas memórias disso, assim, na minha adolescência, com essa pegada Blind Guardian, conheci a galera por meio de música, de metal, e a galera toda gostava de RPG, gostava de Tolkien. Foi uma adolescência boa com isso, isso me traz uma boa recordação. E que eu mais queria deixar claro aqui que essa proposta de fazer eventos, exposições e tudo mais não pode simplesmente acabar, né? Eu acho que a Cris faz um esforço muito legal com essa questão acadêmica, de divulgação e tudo mais, e que vai puxar outros eventos acadêmicos, né? E que o que eu posso ajudar também dentro da minha parte acadêmica também, eu ofereço aqui meu total apoio e suporte, né? Mas, Queremos. E da parte fã, assim, a nossa ideia é retornar realmente com a HobbitCon, com a Bienal. O Herbert aqui me lembrou no chat, né? O Herbert da Toca São Paulo, que já está aqui, ele me lembrou aqui que, olha, a ideia nossa era fazer um evento regional, cada um faz seu evento regional, e no segundo ano, realmente um evento maior numa cidade de Toca, reunindo todo mundo, o máximo possível. Da minha parte também, retribuo o que eu puder ajudar também com essa parte de fã, sempre um prazer. Mesmo porque eu tenho assim, um pouquinho esses dois lados, né? O lado acadêmico e o lado tolkienista, né? Que acabou virando... É engraçado que, assim, todo mundo começou a fazer o seu próprio logo, né? As tocas, inclusive, né? Sim. É um fenômeno interessante que veio de uns tempos para cá, né? Uma identidade dos grupos, independente de qual ambiente você está, né? Uhum. Sim, seja mídias sociais, seja tocas, seja no acadêmico, mas acabou que foi formando, né, umas identidades que ficaram a maioria irmãs, né? Não necessariamente desafetos, ao contrário, a maioria é muito unida, né? Mas tem essa questão que também faz parte, né, desse jogo da memória aí que a gente está. Sim, a memória Tolkien está em disputa. Mas se nós pudermos disputar juntos, por que não? Por que não? Por que não? É isso, amizade, gente. É nóis. Você falou de logo. Você falou de logo e eu lembrei de outra coisa que, Cris. Esse logo mais recente do Conselho Branco foi de quando eu estava no corpo diretivo, né? Uhum. O Rodrigo presidente e eu era conselheiro, eu era do jurídico, né? Mas foi a campanha que a gente fez para remodelar o logo. Sim. E, inclusive, a consertar um erro de grafia, de grafia nessa camiseta aqui. Que eu tô usando aqui. Ai, que legal. Que é o primeiro ano, essa aqui, ó. 20 anos atrás, isso aqui. E a pessoa que ganhou a Carla, que ganhou o concurso designer, a gente deu para ela, entre outras coisas, uma edição do Hobbit ilustrado pela Jimmy McCatlin, que eu consegui o contrato dela lá nas Europa, mandei o livro para ela, ela autografou e mandou de volta para... Que legal! É muita gracinha aquele... Para a ganhadora do... Está lá na nossa exposição. Acho que o Ronald te emprestou. Eu aposentei e mandei 2, né? Eu consegui um para mim. Arrasou! Isso mesmo. Vamos retomar isso, gente. Vamos retomar isso. Queridos, olha só. Inclusive, se você precisar se eu puder ajudar de alguma forma, mesmo estando do outro lado do continente... Mas o senhor será solicitado como sempre, você saiba disso. Com certeza será. Mas já, pro próximo ano, teremos já a primeira edição dessa HobbitCon, assim que conseguimos voltar da vacina e tal. Já estávamos pensando antes e voltaremos a pensar depois. Galera, ó, já deu nosso horário, já bateu na verdade pra caramba o nosso horário. Desculpa aí, Vitória, que vai começar a próxima mesa. Né? Desculpa, Vitória, perdão. Mas eu queria... É verdade, tinha tempo, né? Queria agradecer de coração aqui, né, esses nossos amigos que estão aqui com a gente, né, o Franz, a Cris, essas verdadeiras lendas de memória aqui do Tolkienzilla, da comunidade Tolkienzilla aqui. E espero...
que vocês estejam conosco nas próximas, para os próximos e próximos e próximos encontros. Muito gostoso, saudades de vocês, saudades Franz, querido, saudades Eric, porque apesar de a gente ter se visto sexta-feira, não é essa coisa aqui ao vivo, né, gente? Muito querido de vocês. Obrigada, pessoal. Beijo para todo mundo. Foi um prazer, uma honra. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Galera que tá aí no chat, se quiser continuar, continue, que agora a Vitória vai começar com a nossa próxima mesa, que é sobre entre a realidade e o fantástico, mas eu vou deixar a Vitória falar aí mais sobre isso. Já falei demais hoje. Valeu, Vitória. É contigo aí, querida. Você falou bem pouco. Saudades, aliás, Eric, nas leituras, cantando, interpretando. Aliás, muita saudade disso. Bem, então,